dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do Senhor acerca desse assunto que você provavelmente viu aí no título. Eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo, né? E vou estar postando ele à meia-noite, né? Quando se vira, né? O dia da véspera para o Natal. E gostaria de abordar esse assunto, né? Qual muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes vivem debatendo, né? Se é certo comemorar o Natal, se não é certo, se não tem nada a ver, se é pecado, se não é. Enfim, sabemos que a Bíblia ela não menciona a data especificamente do nascimento de Jesus. Porém, nós sabemos que ele nasceu um dia. E nós sabemos que antes mesmo dele nascer, já existia muitas profecias dizendo que ele nasceria. Então, o nascimento de Jesus foi o cumprimento de muitas profecias. E nós cremos que ele nasceu com um propósito. Propósito esse que foi de salvar o pecador, salvar a humanidade, livrar-nos do inferno. E então, irmãos, o meu ponto de vista com relação a esse assunto, eu acredito que o termo não seria comemorar, né? Ou talvez sim, mas o nascimento de Cristo de uma forma que talvez nem todos façam dessa forma, né? Porque hoje em dia já não se prioriza Cristo no Natal. Nós vivemos dias que se fala em presente, em Papai Noel, em ceia, isso e aquilo. Mas eu lembro quando eu era criança que tinha as comemorações natalinas e tal, já um mês que antecedia, as pessoas já, né, montavam aquele presépio na casa, onde tinha aquele negócio do menino Jesus e tal, né? Ainda assim se priorizava Jesus no Natal, mas hoje em dia não, hoje pouco se fala de Jesus no Natal. E é isso, o Natal ele virou símbolo de comercialização, né? Eu não vou entrar no mérito de Papai Noel e tal, todos nós sabemos, né, que não se trata de um ser divino. É simplesmente uma figura inventada para vender presentes, para vender comerciais, enfim. Não existe uma função divina para esse personagem, Papai Noel, São Nicolau e tal. Aí entra outros quesitos de campo espiritual. Eu não quero entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas o que eu tenho, eu comecei a pensar durante a semana sobre o que eu faria, né? Que tema eu abordaria? O que eu falaria sobre o Natal? E no meio da semana foi corrido, eu não tive tempo de postar vídeo no meio da semana. E vou estar postando hoje. Hoje é sábado, dia 24. E eu vou estar postando na virada, né, da véspera para a data, à meia-noite. E eu fiquei pensativo. E veio uma frase na minha mente, no meu coração, onde diz assim. Essa frase veio muito nítida no meu coração. Que diz o seguinte, a frase: hoje damos graça pela sua
hoje damos graça pelo seu nascimento, mas foi a sua morte que nos trouxe a graça. E é isso, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Que, embora o nascimento de Jesus tenha sido o cumprimento de muitas profecias e tenha sido muito importante o ministério de Jesus, mas aquilo que garante a minha salvação, o maior dos atos, né, como diz a própria Bíblia, descreve que foi o maior ato de amor do Senhor para conosco, que está no livro de João, capítulo 14, que fala que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Então a ênfase do ministério de Cristo não está no nascimento, mas sim na morte. Ah, irmão Eduardo, mas espera um pouco, então você tem que comemorar a morte de Jesus? É uma comemoração em forma de agradecimento. Agradecimento porque nós só temos acesso a Ele através da morte dele. Porque foi para isso que ele nasceu. Esse foi o legado dele aqui na terra. A profecia era essa. No livro de Isaías, que eu vou ler com os irmãos, que está no capítulo 53, a partir do versículo 4, fala notoriamente, nós devemos lembrar que Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Ele escreveu suas profecias cerca de 700 anos antes de Cristo. Então isso que eu vou ler para os irmãos, ele já tinha escrito muito antes de acontecer. E diz assim, Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que interessante. Aqui ele está descrevendo que todo o sofrimento de Cristo na cruz, no caminho até a cruz, no momento da crucificação e durante o tempo que ele estava crucificado, teve só um propósito, que foi trazer salvação para mim e para a sua alma. Então, meus irmãos, é pecado? É errado comemorar o nascimento de Jesus? Não, não é errado. Porque nós damos graças a Deus, nós damos graças ao Senhor por Ele ter vindo a esse mundo, mesmo sendo Deus, e sofrido o que sofreu, para nos alcançar. Eu quero ler outro versículo com os irmãos, que está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 em diante diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, irmãos, ele mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele tomou essa decisão de nascer como homem, ter o seu ministério conforme foi,
até os seus 33 anos, né? Aonde se cumpriu tudo aquilo que foi profetizado e se cumpriu todo o propósito pelo qual ele veio, que foi morrer por nós, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Só que para isso, não é simplesmente assim, Jesus já morreu pelos meus pecados, então eu estou tranquilo. Não é simples assim. A Bíblia também fala que nós devemos reconhecer esse sacrifício e andar com Jesus e ter uma vida com Jesus, recebê-lo como Salvador. Porque se nós não o reconhecermos como único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, todo aquele sacrifício na cruz para nós será inválido. Porque a Bíblia fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, não é simplesmente dizer eu acredito, é recebê-lo, é abrir as portas para que ele entre na sua vida e faça toda a transformação que for necessária para que você alcance a salvação através do sacrifício da cruz do Calvário. Então é isso, meus irmãos. Vamos comemorar o dia de hoje no intuito de exaltar o nome de Jesus, de engrandecer o nome de Jesus, porque esse dia, embora não seja provado cientificamente e nem biblicamente de forma alguma, essa data foi uma data que os homens estabeleceu para que se comemorasse esse dia, vamos de fato homenagear o homenageado, que é Jesus. Vamos agradecê-lo por ter nascido, mas principalmente por ter morrido na cruz do Calvário e ter nos garantido uma vida eterna juntamente com ele através desse ato. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar aqui do lado aqui a minha fotinha do canal, o meu último vídeo, se você não viu, confira lá, tá muito legal, um assunto que foi badalado semana passada, foi bem polêmico e até hoje está sendo, e lá eu deixo o meu ponto de vista, mas assim, sempre que tem um assunto polêmico eu tento extrair algo de bom, algo de esperançoso para a nossa vida, né? Não envolvendo no meio da fofoca, falando que esse tá certo, aquele tá errado, não, muito pelo contrário. Às vezes eu coloco um título aí para chamar a sua atenção, mas é sempre, você pode ter certeza que sempre eu vou tentar extrair algo de bom do assunto e comparando com o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Fiquem todos com Deus, tenha uma ótima ceia, juntamente com a sua família. Ore, peça direção ao Senhor, agradeça ao Senhor Jesus pelo sacrifício na cruz, pelo seu nascimento. E é isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.